Uniformes do Trabalhador Hoteleiro. Uniformes do Trabalhador Hoteleiro. Nós vamos com o uniforme do trabalhador hoteleiro aqui, as atividades que foram realizadas durante a semana. Então foram realizadas atendimento para esclarecimento de direitos e deveres e ações de fiscalização, homologações de rescisões de contrato de trabalho, orientações trabalhistas, tanto no setor administrativo aqui em Sobral, como também nas subsedes do sindicato na região norte do Ceará. E falando em homologações, você sabia qual é a importância desse procedimento? A homologação de rescisão no sindicato permite uma conferência profissional dos valores que devem ser pagos ao trabalhador no momento do encerramento do contrato de trabalho. Embora a reforma trabalhista tenha tornado a homologação sindical facultativa, é importante a gente salientar que a legislação em geral, é importante a gente salientar e destacar que quando a convenção coletiva de trabalho da categoria estabelece essa obrigação, ela deve ser cumprida. E esse é o caso da nossa categoria. A atuação do Sintraortos-EN ajuda a proteger o trabalhador contra possíveis erros de cálculos e proporciona maior segurança para as duas partes envolvidas. Durante a homologação, o sindicato oferece as verbas, confere todas as verbas rescisórias, como saldo de salário, férias, 13º proporcional e completo também. Tem férias proporcionais e tem férias completas, vencidas, Tem também o 13º salário proporcional. Então, tudo isso é verificado na rescisão de contrato de trabalho. São verificados também possíveis descontos indevidos, médias salariais também são verificadas, calculada a forma incorreta e outros valores que possam afetar o trabalhador. Além disso, o trabalhador conta com a orientação especializada e pode receber esclarecimentos sobre seus direitos com apoio da assessoria jurídica e contábil do sindicato. Outro ponto importante é que a homologação ajuda a prevenir conflitos e evita que problemas decorrentes de um acerto mal realizado acabem se transformando em disputas na justiça do trabalho. É importante lembrar também que existem situações específicas que exigem, por exemplo, estabilidade, gestantes ou empregados afastados em determinadas situações decorrentes de acidente de trabalho podem precisar de assistência sindical para garantir a validade jurídica do procedimento. Por isso, trabalhador e trabalhadora, fique atento aos seus direitos. O Sintraortos Zona Norte está à disposição da categoria para orientar, esclarecer dúvidas, fiscalizar o cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho e defender os direitos dos trabalhadores do setor hoteleiro, turismo, hospitalidade e gastronomia. O Sintraortos-EN informa da informação e defesa dos direitos dos trabalhadores. Continuando aqui, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Turismo, Hospitalidade, Gastronomia de Sobral e Zona Norte, Sintraortos-EN realizou uma importante reunião institucional em sua sede na cidade de Sobral. Participaram do encontro a senhora Francisca Maria Batista Fontenelle, proprietária do Hotel Camusim, localizado no município de Camusim, e uma funcionária da empresa. A reunião teve como principal objetivo a homologação da rescisão de contrato, esclarecimento sobre a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, abordando os direitos e deveres dos trabalhadores
além das obrigações das empresas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. A reunião aconteceu em clima de diálogo, respeito e cooperação, com a participação da diretoria do Sintra-Orto-ZN, da assessora jurídica do Sintra-Orto, doutora Jamile, e representante do Hotel Camusim. É uma das assessoras, né? Nós temos várias, inclusive a Thalila também, que passou na UAB agora, está também dando uma assessoria aqui no sindicato. A iniciativa reforça o compromisso do sindicato com o cumprimento da legislação trabalhista, da convenção coletiva, com a valorização das relações de trabalho em toda a região de Sobral e Zona Norte do Ceará. Continuando aqui, com o informe do trabalho do hoteleiro, eu queria dizer que dia 11 de agosto, foi o dia do garçom. Então nós, o sindicato, fez uma nota, nós parabenizamos todos os garçons, em especial os profissionais de Sobral e Zona Norte do Ceará. Neste dia 11, que foi o dia do garçom, dia 11 de agosto, celebramos o dia do garçom, uma data dedicada a homenagear os profissionais que fazem do atendimento uma verdadeira arte. O Sintra-Orto-ZN parabeniza todos os garçons e garçonetes com um reconhecimento muito especial aos profissionais de Sobral e da região, toda a região norte do Ceará. Você sabia que a palavra garçom tem origem no francês garçon, que significa rapaz ou garoto? O garoto, você sabia disso, Eloy? No Brasil, o termo passou a identificar o profissional responsável por servir alimentos e bebidas em bares, restaurantes, hotéis, cafés, eventos e diversos estabelecimentos do setor de hospitalidade. A comemoração do Dia do Garçom acontece em 11 de agosto e está ligada a uma tradição antiga conhecida como pendura, quando estudantes de direitos celebravam o Dia do Advogado em bares e restaurantes. Mesmo nesses momentos, os garçons eram respeitados e recebiam integralmente as tradicionais taxas de serviço como forma de reconhecimento pelo seu trabalho. Bonito, né? Continuando aqui a matéria, o garçom exerce um papel essencial no funcionamento de bares, restaurantes, hotéis e empresas do setor de turismo e hospitalidade. Muitas vezes é o primeiro contato do cliente com o estabelecimento, transmitindo acolhimento, organização e qualidade no atendimento. Por isso, esse profissional precisa atuar com educação, atuação, responsabilidade, agilidade, boa comunicação e espírito de equipe. Sua dedicação contribuiu diretamente para a satisfação dos clientes. A satisfação dos clientes hoje o mercado valoriza cada vez mais os profissionais qualificados que dominam técnica de atendimento, organização do salão, vendas e relacionamento com o público. Com a experiência e a capacitação, o garçom pode crescer na profissão, atuar como maître de hotel, bartender, supervisor de atendimento, além de trabalhar em hotéis, resorts, eventos e estabelecimentos turísticos. Nesta data especial, o Sintra-Orto-ZN, Sindicato dos Trabalhadores do setor hoteleiro, turismo, hospitalidade e gastronomia da Zona Norte do estado do Ceará, presta sua homenagem a todos os garçons e garçonetes que, com profissionalismo e dedicação, ajudam
a fortalecer o turismo e a gastronomia e a economia da nossa região. Nosso reconhecimento é ainda mais especial aos trabalhadores e trabalhadoras do setor hoteleiro de Sobral e Zona Norte do Ceará, que desempenham um papel indispensável na qualidade dos serviços oferecidos à população e aos visitantes. Parabéns a todos os garçons e garçonetes e trabalhadores hoteleiros em geral pelo seu dia. Que não faltem valorização profissional, respeito aos direitos trabalhistas, reconhecimentos e novas oportunidades para a categoria. Uma homenagem do Sintraorto DN, sempre ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras do setor de turismo e hospitalidade e gastronomia. Portanto, a gente quer aproveitar e parabenizar também todos os advogados e os estudantes, né? Que foi o dia 11 de agosto, né? Inclusive, a gente, como você viu aí na matéria, né? Originou a questão de educação, tendo em vista esses clientes, né? Os estudantes, os advogados que estudantes de direito, eles iam comemorar lá e tinham uma recepção por parte dos profissionais de garçom. E continuando aqui, vamos falar aqui da festa dos 66 anos do Sintraorto ZN, que se aproxima. Então, o Sintraorto ZN, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Hoteleiro, Turismo, Hospitalidade e Gastronomia da Zona Norte do Ceará, convida toda a categoria para a festa tradicional dos garçons, que celebra os 66 anos de história e luta e conquista do sindicato. A comemoração será realizada no Clube dos Garçons de Sobral, Popular Clube dos Garçons, que é o clube da categoria aqui no bairro do Expedito, reunindo trabalhadores, familiares, amigos e convidados em um grande dia de confraternização, integração e valorização dos profissionais que ajudam a construir o setor de hospitalidade da nossa região. A programação é a seguinte: logo cedinho, né, amanhecer cedo, às 7 horas da manhã, haverá missa em ação de graça aqui no Clube dos Garçons. Às 8 horas será servido um café da manhã para toda a categoria e os participantes em geral. Às 8h35 acontece a concentração dos profissionais para a tradicional Corrida dos Garçons, é o concurso de bandejas, né? Para garçons e garçonetes. A largada feminina será às 9h15 e a largada da categoria masculina às 9h30. Às 10 horas, 10h30, será realizada a premiação aos vencedores. Logo após, a festa continua aqui com muita música, com som mecânico e animação, com a confraternização ao som de Valnei o Cobra e Zé Filho, garantindo um ambiente festivo até às 16h30. E a celebração não para por aí, né? À noite, a partir das 23h30, o Clube dos Garçons recebe o show de Raiz da Pegada, com Flavinho Tecla, com participação de Vander, cantor, Amanda Carvalho e Nilquinho do acordeon. Vai ter muito forró também à noite, encerrando essa grande festa em clima de alegria. A festa tradicional dos garçons é uma das mais importantes tradições do Sintraorto ZN e representa um momento especial do reconhecimento aos trabalhadores que diariamente contribuem para o desenvolvimento dos setores de hotelaria, turismo, gastronomia e hospitalidade de Sobral e de toda a Zona Norte do Ceará. Segundo a diretoria do Sintraorto ZN, os 66 anos do Sintraorto Zona Norte simbolizam uma trajetória construída com união, participação e compromisso coletivo da defesa dos direitos dos trabalhadores.
Por isso, o convite é feito. Participe dessa grande celebração e fortaleça ainda mais a história de nossa categoria. O Sintraorto DN há 66 anos valorizando quem trabalha e fortalecendo a união dos trabalhadores da hotelaria, de turismo, hospitalidade e gastronomia de Sobral e Zona Norte do Ceará. Vamos continuar. Nosso informe do trabalhador hoteleiro. A festa de Fortaleza, 95 anos do Sintraorto Ceará. É hoje, pessoal. Está acontecendo lá em Fortaleza. Então, tem aqui o convite aqui que foi feito pelos companheiros, né? Estão dizendo aqui, atenção, trabalhadores, associados, amigos do Sintraorto. Está chegando o momento especial. Quer dizer, já chegou, foi hoje, né? Então, dia 16 hoje, está acontecendo lá em Fortaleza, né? Uma grande programação em comemoração aos 95 anos de fundação daquela entidade. É o Sintraorto Ceará, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no setor do comércio hoteleiro e similares, turismo e hospitalidade no estado do Ceará, celebrará seus 95 anos. E aí, por que sindicato no estado do Ceará? Porque onde não tem sindicato, quem representa é o Sintraorto do estado do Ceará. Depois foi fundado vários sindicatos. É bom a gente ressalvar para os nossos ouvintes que antigamente só existia 2 sindicatos no estado do Ceará. São o mais antigo, Fortaleza e Sobral. Depois foi criado outros, para nós criarmos a federação. Hoje existe a Festa Nordeste que coordena mais de 44 sindicatos em todo o Nordeste. Graças a um trabalho realizado aqui do Sindicato de Fortaleza e do Sindicato de Sobral, que deram o pontapé inicial para criar mais sindicatos e fundar essa federação tão importante que representa a nossa categoria. Então, continuando, essa grande festa está sendo realizada na colônia de férias do Sintraorto, na Praia do Pacheco, em Caucaia. A programação começou pela manhã, a partir das 9 horas, com muita animação e a tradicional corrida do garçom e garçonete, trabalhadores associados e familiares e amigos para um dia de confraternização e celebração. Então teve a corrida dos garçons, da garçonete, teve também a corrida do saco, né, que lá é tradicional também, que promovem também isso lá. Então tudo isso aconteceu. E agora o meio-dia está rolando a manhã de sol, começou às 11 horas e vai até às 17 horas, dá uma parada, 21 horas, aí o pessoal volta com a grande festa, lá com música e muita música ao vivo, diversão. Essa festa é a partir assim, com o palco recebe Joãozinho de Irauçuba até a meia-noite, e a partir da meia-noite às 3 da manhã é a voz de Soares dos Sapos, tá certo? E comandada a festa com muita música e animação, lá sob a coordenação do nosso companheiro Luiz Onofre Chaves de Brito e toda a sua diretoria. Lembrando que a entrada é um preço especial para quem não é sócio e associados não pagam entrada. É o mesmo modelo daqui, sério. Então, o endereço é isso, é a Rua Pastor Pedro Queiroz, número 80, Praia do Pacheco, Caucaia, Ceará. Vá participar, né? Então, você que já está lá, quem não está ainda, vá para lá e participe dessa grande celebração. Serão momentos de danças, alegrias, reencontro de muitas confraternização. Porque celebrar 95 anos do Sintraorto é muito mais do que comemorar uma data. É celebrar uma história de luta, união e conquista. É homenagear os trabalhadores que ajudam e continuam ajudando a construir essa trajetória. Sintraorto, 95 anos de hotelaria e história. De 16 de agosto, colônia de férias do Sintraorto. Desculpe aí, os ouvintes. E a gente quer lembrar que lá nós temos dois representantes de Sobral que
estão lá representando, que é o nosso companheiro Rafael Setúbal e a Fran. O nome da menina lá é um nome bem complicado, mas ela é conhecida mesmo por Fran. É complicado no bom sentido, estou brincando. O nome dela é Francisca, ela prefere ser chamada de Fran. Charleane, né? Francisca Charleane da Costa é o nome dela. E então eles estão representando lá o nosso sindicato e a gente fica muito satisfeito com essa participação dos ouvintes. O companheiro Alberto vai, o companheiro Alberto não, o companheiro Eloy, macho homem, mas não muda o nome. O companheiro Eloy vai ler aqui uma matéria aqui sobre a escala 3x1, fim da escala 6x1, e depois eu vou ler outro complemento aqui, que nós temos novidades. Falar com você, meu companheiro Eloy Neves, Gamileira. Olá pessoal, ouvintes aqui da Rádio Tupinambá. É um prazer aqui estar trabalhando aqui junto com o companheiro, informando toda a categoria sobre as novidades do sindicato, do movimento sindical do Ceará, né? O companheiro Castro é uma excelente pessoa, um grande informador dos trabalhadores, dos hoteleiros e de todo o pessoal que trabalha nessa área de hotelaria. Pois é, pessoal, eu queria me referir que o nosso país, o Brasil, ele avança, né? Ele segue, mas segue prisioneiro das desigualdades, né? É porque o relatório do Observatório Brasileiro da Desigualdade 2026 traz mensagens claras a respeito do Brasil, que voltou a crescer, mas não conseguiu se libertar das amarras históricas e estruturais de nossa sociedade, né? É inegável que em 2025 foi um ano de conquistas. O desemprego caiu 5,6%, a renda média cresceu 5,3% e indicadores como segurança alimentar, educação e redução da violência juvenil mostraram avanços. Esses números deveriam ser motivo de celebração. No entanto, o relatório expõe o lado menos visível desse progresso. Ele não foi capaz de romper o ciclo de desigualdades que atravessa o país. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Hospitalidade, que é o Wilson Pereira, observa: o Brasil precisa escolher se quer uma nação que apenas cresce ou uma nação que cresce com justiça. O relatório é uma clara alerta: sem enfrentar de frente a desigualdades de renda, gênero, raça e território, o país seguirá avançando em círculos sem nunca romper as correntes históricas, que é a desigualdade. Então, falando de desigualdade, eu ia comentar sobre a PEC da escala 6x1, né? Que o nosso presidente Luiz Pereira, né, presidente da Contratul, que é a Confederação Nacional do Turismo e Hospitalidade, né? Ele informou que a PEC 221, isso ele falou na semana passada, que propõe o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de 40 horas, continua sem avanço no Senado. Segundo o presidente nacional da Força Sindical, Miguel Torres, o Congresso ainda não deu prosseguimento à análise da proposta. Para ele, somente uma mobilização firme dos trabalhadores das entidades sindicais poderá impedir que a decisão seja adiada para o próximo ano. Miguel Torres defende a realização de atos públicos, manifestação dos locais de trabalho, mobilização em espaços de grande circulação, organizadas pelas centrais sindicais, com o objetivo de pressionar o Congresso ainda mais. De acordo com o dirigente, o momento que exige maior participação dos trabalhadores e das organizações sindicais. Ainda, segundo Torres, existe uma janela de aproximadamente 2 semanas para intensificar essa pressão, antes que os senadores e deputados se concentrem nas campanhas eleitorais. Nesse período, o movimento sindical busca uma reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já que o andamento da PEC depende diretamente da condução da presidente da Casa. O dirigente também relaciona essa mobilização ao cenário político nacional, afirmando que a aprovação da proposta pode se tornar um tema importante para milhões de trabalhadores brasileiros.
Wilson Pereira, presidente da Contratur, reforçou o apoio da federação à proposta. Para ele, a redução da jornada e o fim da escala 6x1 representam conquistas históricas para os trabalhadores do setor de turismo e hospitalidade, que enfrentam rotinas dobradas intensas e jornadas prolongadas. Wilson Pereira destaca que a aprovação dessa PEC é fundamental para garantir mais dignidade, mais qualidade de vida, melhores condições de trabalho para os profissionais que sustentam diariamente o setor de turismo, hostelaria, gastronomia e hospitalidade no Brasil. Né? Então é isso que eu ia falar, né? É um assunto muito importante. Essa PEC 6x1 tem que ser aprovada, tem que ser antes da eleição, porque é de interesse de todos os trabalhadores que constroem o nosso país, né? Com trabalho diariamente, em jornadas até horas extras, dobradas, e a gente trabalha muito. Então, é importante que antes das eleições isso seja resolvido, porque passou das eleições, nesse parlamento que a maioria defende muito aos interesses dos empresários, então eles, para se reeleger, eles precisam do nosso voto, nós somos trabalhador. Então isso é muito importante. Complemente aí, Cássio, o que é que você acha? Ok, Miguel, parabéns aí pelo brilhante comentário. E eu queria dizer, Eloy, que tem novidade, né? Como essa matéria aí foi a nossa confederação que divulgou na semana passada, mas graças a Deus aconteceu dia 14, que é um dia histórico. Então teve um deputado, não vou citar o nome pela questão, né, porque ele é candidato, né, pode prejudicar alguma coisa, então não cito o nome. Mas fizeram um movimento lá em Calcaia sobre o fim da escala 6x1, e também ele deu uma boa notícia, né? Por sinal, deixou essa data, dia 14, coloque na sua agenda aí, 14 de agosto, como uma data histórica, como reiniciou o projeto para que dê continuidade, que, se Deus quiser, será aprovado antes da eleição, como você bem falou, tem que ser antes, né? Porque se não for antes... Então é o seguinte, eu vou ler aqui a matéria para vocês, certo? A luta pela redução da jornada de trabalho está avançando. A PEC 221 de 2019, que trata do fim da escala 6x1, foi oficialmente encaminhada para a análise da Comissão e Constituição de Justiça, a CCJ, no Senado Federal. Esse avanço aconteceu após a articulação políticas entre o governo e a presidência do Congresso Nacional. A proposta prevê a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, né, sem redução de salário, é bom que se cite, né? Além da garantia de 2 dias de descanso por semana sem redução de salário, a Comissão de Constituição e Justiça será uma etapa importante da tramitação, analisando a proposta dentro das normas constitucionais e regimentais do Senado. E agora, quais são os próximos passos? As discussões e possíveis deliberações deverão acontecer durante os períodos de esforço concentrados previstos no calendário do Senado. Ainda não existe confirmação de uma votação imediata no plenário antes das eleições. Ainda não existe confirmação de uma data imediata no plenário antes das eleições, mas tudo indica que sim, né? Porque já foi encaminhado pelo presidente do Senado, né? E já está na comissão, eu acredito que vai sair, se Deus quiser. O cronograma dependerá das decisões do Congresso e das articulações entre os líderes partidários. Mas uma coisa é certa, o avanço da PEC representa uma importante conquista para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Por isso, vamos marcar este momento no nosso calendário. Este é o dia que a luta pela redução da jornada de trabalho ganha um novo capítulo, de 44 horas para 40 horas semanais. Mais tempo para a família, mais tempo para o descanso, mais qualidade de vida. A luta continua e a mobilização dos trabalhadores é fundamental
para transformar esse avanço em uma grande vitória. Fim da escala 6x1, redução de jornada para 40 horas, direitos e qualidade de vida aos trabalhadores do Brasil. Então é isso, né, Léo? Então, muito bom. E eu queria aproveitar aqui, realmente salientar, né, reforçar, dizer que nós estamos num período eleitoral, nós temos que eleger pessoas, candidatos comprometidos com o direito dos trabalhadores, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Como bem falou o Pereloy, a gente vê que a bancada, né, dos evangélicos, a bancada dos empresários, a bancada, enfim, desse pessoal que defende o pessoal do agronegócio, o pessoal da agropecuária, então são maioria lá no Congresso. Então é interessante que a gente consiga eleger pessoas comprometidas que realmente defendam o direito dos trabalhadores menos favorecidos. E então hoje, era isso que nós tínhamos para o Informe do Trabalhador Hoteleiro. Você quer falar um pouquinho? O Eloy quer complementar, né, Eloy? Você complementa aí, por favor. Pois eu queria fazer só um complemento, porque nós estamos no período eleitoral, e nesse período eleitoral existe, né, você tem que estar por dentro das regras eleitorais. Você tem que conhecer o que é que pode fazer e o que não pode fazer, né? Existe uma medida normativa que foi aprovada, né, que o TSE aprovou, para reger esse movimento político todo, para eleger nossos futuros representantes, né? Eu queria dizer que nesse ano de 2026, né, a disputa eleitoral deve ocorrer em condições de igualdade, sem uso indevido de recursos econômicos, estruturas e nem de estruturas públicas, meio de comunicação ou vantagens oferecidas ao eleitorado, para proteger a liberdade do voto e a legitimidade das eleições. A legislação estabelece práticas consideradas ilícitas e prevê medidas para interromper, além de punir as pessoas responsáveis. Então, você que é cabo eleitoral, você que é candidato, oriente seus cabos eleitorais para eles saberem o que é que pode e o que é que não pode, né? Entendeu? E existem alguns ilícitos que são mais graves, né? Que é o abuso do poder econômico, né? Que é o uso excessivo e indevido do poder econômico e político de autoridades ou de meios de comunicação para beneficiar ou prejudicar candidaturas. Existe a fraude, né? Que é a utilização de simulações ou artifícios ou atos aparentemente legais para burlar as normas eleitorais ou obter vantagens indevidas, né? Existe a corrupção eleitoral, que é a prática é capaz de comprometer a liberdade do voto, a legitimidade do mandato e a normalidade das eleições. Existe a arrecadação e gastos ilícitos de campanha, recebimento ou utilização irregular de recursos que ultrapassem uma simples falha contábil, né? Hoje em dia nós estamos, existe uma lei que as eleições, elas são bancadas pelos nossos impostos, né? Os candidatos não podem recorrer a pedir dinheiro aos empresários, né? Não pode se utilizar dinheiro de igrejas ou outras instituições para os investimentos nas campanhas eleitorais. Tudo tem uma medida certa, né? Então, a arrecadação de gastos ilícitos de campanha, recebimento de utilização irregular de recursos, ultrapassa uma simples folha contábil, isso é ilegal. Então, a captação ilícita de sufrágio, né? Oferta ou promessa de entrega de vantagens eleitorais ou ao eleitor com a finalidade de obter voto. Condutas vedadas a agentes públicos, uso de estrutura, dos serviços ou de recursos da administração pública em benefício eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral também poderá conceder decisão liminar para impedir o início, a repetição, a continuidade de uma irregularidade, além de determinar a remoção de seus efeitos. Para isso, deve existir elementos que indicam ocorrência de conduta proibida ou risco ou danos ao processo eleitoral. E você aí que é uma pessoa que é apaixonada pelo seu candidato, né? Você que tem seu carrinho de som,
Você não pode estar tocando aí em altos volumes a todo local a música do seu candidato, né? Só pode durante os movimentos políticos, né? Assim programados e aprovados pela Justiça Eleitoral. Nas carreatas, nas passeatas, então não vá levar seu carro, estar na frente do bar e tocar seu som de forma exagerada, um som alto, não pode nem com som baixo. Então, se previna, né, para evitar alguma penalidade nesse período eleitoral. É isso aí que eu queria falar para todos vocês, e vamos votar em gente que defende a gente, vamos votar em pessoas que defendem nossos direitos trabalhistas, né, companheiro Castro? Isso mesmo. Parabéns aí pelo comentário. E eu queria só dizer que nós estamos chegando ao final do Informe do Trabalhador Hoteleiro, dizer que está sendo transmitido também através da Rádio Pinambá, está sendo também através do Cascador Sindicalista e retransmitido pela Rádio Web Sintra Alto CN, né? Oba, Adalberto. Oba, pois não, o irmão Oliveira. Coloca o irmão, por favor. Vamos colocar o irmão. Chega lá, irmão. Estamos no carro, de recuperando o acidente de moço, que ficou na fábrica. Foi, obrigado, irmão. Foi melhor. Esse acidente está se recuperando e vai estar em atividade. Aqui. Mas o papel é esse, orientar o mais possível que for a classe trabalhadora. Verdade. E os seus representantes, de acordo com a falta que impede a classe trabalhadora, ou seja, o que eu como trabalhador, como garçom, como porteiro, como radialista, como auxiliar de defesa, está faltando na minha mesa. Muitas das vezes está faltando na minha mesa porque as leis foram construídas, entendeu? E professor, Roberto, foi implantar. E a gente cria e a gente tem uma coisa mais justa, mais bem orientada. É engraçado que um pobre, ele não intimida a classe dominante. Mas um pobre pensante, ele não muda o seguinte. E quando você, mãe, fala aí sobre isso e fala sobre o que pode até que pode, muitas coisas que nós não podemos, como muitas das vezes, quando o camarada é candidato a um cargo público, está pleiteando a um cargo público, muitas das vezes eles não conseguem ir de acordo com as regras da lei eleitoral, porque as leis já foram construídas lá em cima pelos ricos e poderosos dominantes da elite política. Não quer, de momento algum, tá? Que pode estar lá embaixo, para finalizar, eu estou sempre falando sobre essa questão de fardo pesado. Uma época que Cristo chegou na Terra, onde a escravidão era predominada cada vez mais e as mulheres não tinham direito. O Cristo, para mim, no meu entender, professor, eu sei que é um estudioso, em todos os assuntos que eu acredito, entendeu? O Cristo ele não pregava coisa que sim, mas ele veio da humanidade para pregar coisas da humanidade, até por conhecimento dele. Isso aí tem as coisas acontecer. Por exemplo, uma mulher que era tida como escrava naquela época, muitas das vezes era negra, ela carregava o seu filho no teatro. Eles colocavam aquilo no bote. E a gente olhou para aquela mulher e diz: olha, se você ouvir as minhas palavras, você não vai precisar me carregar no seu teatro, porque o meu pai, ele é velho. O fato que eles estão colocando sobre vocês é muito pesado. E eu não sei se vocês entendem que há pouco tempo eles queriam acabar com os movimentos
começando com a credibilidade. Não temos credibilidade. Por quê? Porque o sindicato, cara, você como sindicalista, você tira o fardo pesado que está no mundo do trabalhador. Verdade. Vamos pegar aqui a colocação, desejo melhoras, Carlos, um abraço, uma vantagem por domingo uma vantagem de domingo, e que a gente esteja sempre inserido nesse contexto, participando da programação dessa hora, que faz com que a gente conquiste cada vez mais o nosso direito de trabalho. Boa tarde, meu nome, meu amigo. Muito obrigado ao irmão. O irmão então está aí, o irmão Oliveira, né, que é um amante do rádio. Inclusive o irmão agora também é comentarista da nossa irmã Voz FM também, né? Comentarista político. Então, muito obrigado, irmão, aí por tudo. E já são 13 horas e 19 minutos, né? E aí, eu quero só, chegando aqui ao finalzinho, mandar um abraço para o nosso companheiro Luiz Onofre, que está ouvindo em Fortaleza. Também, né, o Carlinho lá em Crateús, também o Renato lá em Juazeiro do Norte, o Alex em Calcaia, e os nossos companheiros que estão lá prestigiando, o Rafael e também a Fran. Eu vou ficando pelo aqui. Meu companheiro Roberto, você continua aí a programação, ok? Muito obrigado e até o próximo domingo.